Caros amigos, algo fascinante está acontecendo agora em Milão. 20 mil idosos da classe alta italiana decidiram subitamente viajar para o Brasil. Mas apenas 5 segundos após chegarem ao aeroporto de Guarulhos, seus rostos ficaram pálidos e perplexos com a pergunta: isto é mesmo o Brasil? O mais estranho é que a viagem parecia ter como propósito a confirmação de algo. O que exatamente eles queriam confirmar? E o que afinal viram? Permitam-me contar esta história. Olá a todos, sou Marco Rossi, um profissional da área de turismo em Milão há 30 anos. Ao longo dos anos, ajudei inúmeros clientes italianos a organizar viagens ao exterior. No entanto, o que começou a acontecer no outono de 2024 é um fenômeno que nunca testemunhei. Clientes com mais de 60 anos, que costumavam preferir viajar para o Japão ou Europa, de repente começaram a inquirir massivamente sobre pacotes de viagem para o Brasil. No início, pensei que fosse apenas coincidência. No entanto, em uma semana, mais de 200 clientes inquiriram sobre viagens ao Brasil. E a maioria residia nas áreas de prestígio de Milão, como o Quadrilátero da Moda ou nas luxuosas propriedades da Toscana. Eram, na maioria, indivíduos financeiramente confortáveis, proprietários de passes de vários clubes de golfe ou envolvidos em aluguel de propriedades e negócios imobiliários. Mais surpreendente ainda foi o padrão de viagem destes clientes. Geralmente, os italianos viajam para o exterior em pequenos grupos, com a família ou amigos, mas desta vez, a maioria solicitou viagens em grupo, organizadas em torno dos seus clubes de golfe ou associações de vizinhos. Um clube de golfe chegou a ter 150 membros que decidiram coletivamente ir ao Brasil. O que mais me impressionou foi o propósito da viagem. Muitos afirmaram que não queriam apenas visitar pontos turísticos, mas sim experimentar a vida cotidiana brasileira. Queriam fazer compras em grandes centros comerciais ou hipermercados, andar no metrô de São Paulo e jantar em restaurantes locais. Parecia que queriam confirmar por si próprios como viviam os brasileiros. Não era apenas a nossa agência de viagens. Ouvi dizer que toda a indústria de turismo na Itália estava a enfrentar um fenômeno semelhante. A situação era a mesma, quer se tratasse das principais agências de Milão, Roma ou Nápoles. As estatísticas finais revelaram que mais de 20 mil clientes com mais de 60 anos em todo o país se inscreveram para viagens ao Brasil. Com cautela, tentei sondar alguns clientes sobre o motivo da viagem, mas a maioria não deu uma resposta clara, limitando-se a dizer que estavam curiosos sobre o Brasil ou que precisavam ir ver com os próprios olhos. Em 30 anos de turismo, nunca vi uma situação como esta, em que clientes de uma faixa etária específica demonstrem um interesse tão intenso e repentino por um país específico. E o facto de ser o Brasil tornou-me ainda mais surpreendido. Finalmente, a nossa agência de viagens teve que aumentar drasticamente os produtos turísticos brasileiros e fortalecer a cooperação com guias locais no Brasil. Após estes preparativos, a viagem dos idosos da classe alta italiana ao Brasil começou oficialmente. A imagem dos primeiros grupos de italianos a chegarem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos permanece inesquecível. Eu também fui ao aeroporto com os guias locais para servir os clientes, mas a reação deles superou completamente as minhas expectativas. Sr. Rossi, ao sair do avião, mal saiu da área de imigração e a sua primeira frase apanhou-me de surpresa. Ele olhava em redor, maravilhado com a escala e modernidade das instalações do aeroporto. Em particular, ao passar pela área das lojas duty free, vendo o design moderno das lojas e a grande variedade de marcas internacionais, ele acenava repetidamente com a cabeça. A Sonar Bianchi, que o acompanhava, ficou surpresa com a limpeza e a gestão organizada das instalações do aeroporto. Depois de ver o nível de limpeza das casas de banho, as comodidades convenientes e a sinalização sistematicamente colocada, ela apenas disse: "Isto é muito mais evoluído do que eu esperava." O mais impressionante foi a atitude do pessoal do aeroporto. Nos balcões de imigração, os funcionários brasileiros forneciam orientações em italiano fluente ou inglês. O processo era amigável e altamente eficiente, o que surpreendeu todos os membros do grupo. O senhor,
Contini, em particular, disse ter ficado profundamente impressionado com o sorriso simpático e o tratamento respeitoso dos funcionários do aeroporto. A jornada do aeroporto até o centro de São Paulo, a bordo de autocarros de luxo, continuou com as surpresas. Eles não paravam de elogiar a limpeza dos autocarros, o conforto dos assentos e o sistema de partida pontual. Olhando para a vista majestosa da autoestrada e para os modernos edifícios comerciais e residenciais ao redor, começaram a discutir fervorosamente o desenvolvimento atual do Brasil. Uma conversa que ouvi no autocarro ficou gravada na minha memória. As palavras da senhora Silva. Ela apontou a grande discrepância entre as reportagens sobre o Brasil, que viam na mídia italiana, e o cenário real que encontravam ali. Ela elogiou especificamente o nível de modernização das infraestruturas brasileiras e a gestão das instalações, dizendo que estavam muito além das suas expectativas. Ao entrar no centro de São Paulo, vendo a paisagem ao longo do Rio Pinheiros e o skyline repleto de arranha-céus, todos ficaram em silêncio ao olhar pela janela. Especialmente ao verem marcos como a Avenida Paulista e os complexos empresariais de luxo, pareciam finalmente perceber o nível de desenvolvimento econômico do Brasil. As surpresas não pararam no check-in do hotel. Vendo as instalações modernas do hotel, a atitude profissional do pessoal e a impecável limpeza dos quartos, eles afirmaram ter uma nova avaliação do nível de serviços hoteleiros no Brasil. Tudo parecia completamente diferente das suas impressões anteriores sobre o país. No dia seguinte, quando o passeio turístico pelo centro de São Paulo começou oficialmente, a reação dos turistas italianos foi ainda mais dramática. A jornada de surpresas começou na primeira paragem, no Beco do Batman, na Vila Madalena. Ao caminhar pela área pedonal da Vila Madalena, o que chamou a atenção foi a limpeza das ruas. O Sr. Amato olhava para os passeios limpos e a gestão sistematizada com admiração. Mencionou especificamente a colocação dos caixotes do lixo e a eficiência do sistema de limpeza das ruas, comparando-o com a Itália e dando uma avaliação altamente positiva. Na praça, em frente ao mercado municipal, vendo a energia vibrante dos jovens, sentiram a vitalidade da sociedade brasileira. O senhor Leone disse ter ficado profundamente impressionado com o senso de moda e a postura confiante da geração mais jovem. Durante a viagem de metrô linha amarela para a área da Faria Lima, Itaim, eles continuaram a elogiar a modernidade das instalações, a limpeza e o tempo de operação exato do metrô. Em particular, a conveniência de usar o bilhete único e as instalações comerciais dentro das estações fizeram com que eles dessem uma alta classificação à infraestrutura de transporte público do Brasil. Ao passear pela movimentada área comercial de Faria Lima, Itaim, sentiram em primeira mão a vitalidade da economia brasileira. O senhor Marino ficou surpreendido com a escala e o design moderno dos arranha-céus de escritórios e dos grandes centros comerciais, especialmente quando viu a dimensão do piso subterrâneo do Shopping JK Iguatemi e as inúmeras lojas. Ele afirmou ter uma nova compreensão do nível de desenvolvimento do retalho no Brasil. Os jovens brasileiros que encontraram nas ruas da Faria Lima também os impressionaram. Vendo seu vestuário moderno, atitude confiante e reação amigável aos estrangeiros, sentiram a atmosfera internacional da sociedade brasileira. Em particular, ao verem alguns jovens a cumprimentar em inglês simples ou italiano, deram uma avaliação positiva aos resultados educacionais do Brasil. Ao fazerem uma pausa na praça do Parque Ibirapuera, manifestaram um grande interesse na cultura de lazer brasileira. Vendo muitas famílias a passear com seus filhos, a desfrutar de momentos tranquilos e jovens casais a tirar fotos com o monumento às bandeiras como pano de fundo, tiveram um vislumbre da vida cotidiana da sociedade brasileira. Para o jantar, visitamos uma churrascaria de alta qualidade para experimentar um ambiente diferente. Ali, eles experimentaram a vitalidade da cultura brasileira em primeira mão. Vendo a apresentação apaixonada da comida e a diversidade gastronômica vinda de todo o país, sentiram a criatividade e a diversidade da cultura brasileira. Todas estas experiências apresentaram um quadro completamente diferente das informações que lhes chegavam na Itália. No terceiro dia, em São Paulo, o itinerário centrou-se em compras aprofundadas e experiências gastronômicas. A experiência no Shopping Cidade Jardim deixou uma impressão particularmente profunda neste grupo de turistas italianos. Ao entrarem no centro comercial,
o que mais lhes chamou a atenção foi a sofisticação do design das lojas e a presença de numerosas marcas internacionais e locais de alta qualidade. A Seuna Ferrari ficou extremamente surpresa com a dimensão e a variedade de produtos das lojas de cosméticos e moda brasileiras. Ela mencionou especificamente que, após ver a qualidade e o design de embalagem dos produtos de beleza brasileiros, achou os mais avançados em comparação com os produtos asiáticos ou europeus vendidos em Milão. O marido, que a acompanhava, ficou muito interessado nos produtos de artesanato que reinterpretavam elementos tradicionais brasileiros de forma moderna. Vendo designs que integravam o artesanato local ou a arte indígena na moda moderna, ele lamentou que a cultura tradicional brasileira estivesse a evoluir de forma muito criativa. A reação depois de experimentar produtos nas lojas de beleza também foi muito entusiástica. A Cenoura Russo deu uma alta classificação à excelência técnica e aos efeitos dos cosméticos brasileiros. Ela elogiou, em particular, a variedade e o preço razoável dos produtos de cuidados da pele funcionais e disse que definitivamente os recomendaria aos amigos quando voltasse a Milão. O almoço, organizado num requintado restaurante de cozinha brasileira de alta gastronomia, foi igualmente especial. O senhor Costa, que pediu o menu clássico, elogiou o sabor, o equilíbrio nutricional e a apresentação sofisticada dos pratos. Ele mencionou especificamente a harmoniosa combinação dos diversos pratos e o sabor único de cada um, sentindo profundamente a profundidade da cultura gastronômica brasileira em comparação com a culinária italiana. A conversa durante a degustação do café especial brasileiro também foi memorável. O senhor Martinelli disse ter ficado profundamente impressionado com a importância dada à cultura do café no Brasil e com o serviço atencioso. Em particular, o processo de preparação do café e a elegância estética dos utensílios fizeram-nos sentir a sutileza da cultura tradicional brasileira. À noite, experimentaram um churrasco rodízio de elite. A experiência de grelhar e saborear as carnes premium e os mariscos frescos numa churrascaria de luxo na área do Itaim deu-lhes uma nova compreensão da culinária e da cultura de jantar brasileiras. Eles mencionaram especificamente que a qualidade dos ingredientes e o sabor da carne eram excelentes, mesmo em comparação com os churrascos de luxo de Roma, possuindo um sabor único. A visita ao mercado municipal Mercadão trouxe outro tipo de sensação. Ficaram surpreendidos com a simpatia e a atmosfera vibrante dos comerciantes e com a qualidade e competitividade de preços dos diversos produtos. Em particular, vendo a engenhosidade e a beleza estética do artesanato tradicional brasileiro, deram uma nova avaliação ao nível de espírito artesanal do Brasil. No quarto dia da estadia no Brasil, alguns turistas italianos experimentaram em primeira mão os serviços médicos brasileiros. Este não era um itinerário planeado inicialmente, mas sim uma experiência que se concretizou naturalmente à medida que o seu interesse em check-ups de saúde crescia durante a viagem. A experiência do Sr. Fontana, que se submeteu a um check-up num grande hospital de São Paulo como o Sírio-Libanês, foi a mais notável. Ao chegar ao hospital, a primeira coisa que sentiu foi a modernização das instalações e o modelo de operação sistematizado. Todo o processo, desde o registro até os exames, foi digitalizado e o tempo de espera foi minimizado, o que o surpreendeu. O mais impressionante foi o profissionalismo e a simpatia da equipe médica. Médicos e enfermeiros não só conseguiam explicar em inglês fluente, como também o cuidado atencioso e a precisão das técnicas médicas durante o processo de exame lhe deram uma profunda sensação de confiança. Ele avaliou que o serviço não ficava nada a dever aos serviços privados de saúde que recebia em Milão. Ao receber o relatório do check-up, ele ficou ainda mais surpreendido. Elogiou altamente a precisão e o detalhe dos resultados, bem como a explicação amigável da equipe médica. Mencionou especificamente que o custo do exame era razoável em comparação com a Itália, mas a qualidade do serviço era até superior. O senhor Romano, que fez o exame em conjunto, elogiou a eficiência do sistema médico brasileiro. Ele avaliou que todo o processo, desde a marcação até a confirmação dos resultados, era gerido de forma organizada
e que o serviço centrado no paciente estava muito bem implementado. Em particular, o serviço de tradução e o cuidado atencioso preparados para estrangeiros surpreenderam-no. O Sr. Jordano, que fez tratamento dentário, também teve uma experiência especial. Ele deu uma alta classificação à qualidade do serviço de tratamento e ao nível profissional da equipa médica numa clínica dentária em São Paulo. Em particular, o processo de tratamento, utilizando os mais recentes equipamentos e tecnologias médicas, deu-lhe uma nova compreensão do nível de tecnologia médica do Brasil. O Sr. Bellini, que fez um exame oftalmológico, ficou profundamente impressionado com o diagnóstico preciso e a explicação amigável do médico brasileiro. Ele mencionou especificamente que a modernização e precisão do equipamento de exame eram comparáveis aos serviços médicos em Roma. A experiência da medicina tradicional brasileira, fitoterapia, tratamentos naturais, também foi interessante. Alguns turistas italianos que receberam tratamento e prescrições de ervas deram uma avaliação positiva à eficácia da medicina tradicional brasileira e ao profissionalismo dos terapeutas. Eles elogiaram, em particular, o tratamento personalizado para cada constituição individual e o processo de cura natural. Através destas experiências de serviços médicos, este grupo de turistas italianos teve uma nova percepção do nível e da qualidade dos serviços médicos do Brasil. Em particular, o fato de poderem usufruir de serviços médicos de alta qualidade a um custo razoável fê-los experimentar em primeira mão o encanto do turismo médico no Brasil. No quinto dia da estadia no Brasil, começaram a surgir interações naturais entre os turistas italianos e os cidadãos brasileiros. Estes encontros tornaram-se o catalisador para uma grande mudança nas suas percepções existentes sobre o Brasil. A nossa primeira noite em Salvador, Bahia, o diálogo com os comerciantes locais na Rua do Mercado de Peixes foi uma experiência especial. O senhor Esposito ficou profundamente comovido com a simpatia dos comerciantes e a sua tentativa de conversar em italiano ou inglês. Em particular, ver alguns vendedores mais velhos a demonstrar uma atitude amigável para com os turistas italianos sem qualquer distância surpreendeu-o. O encontro casual com uma família brasileira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, também foi memorável. O senhor Galo disse ter ficado profundamente comovido ao ver a família brasileira a acolher calorosamente os turistas italianos e a propor tirar uma foto em conjunto. Em particular, ver as crianças brasileiras a cumprimentarem em inglês e a aproximarem-se amigavelmente fez com que ele sentisse esperança no futuro das relações entre os dois povos. A conversa com estudantes universitários brasileiros num café no centro de São Paulo foi outra experiência especial. O senhor Ricci ficou surpreendido com o interesse dos jovens brasileiros pela Itália e pela sua atitude positiva. Ele elogiou, em particular, o alto nível de compreensão dos jovens sobre a cultura italiana e a sua atitude ativa para promover o intercâmbio entre os dois países. Ao regressar a São Paulo, o profissionalismo e a simpatia dos guias turísticos brasileiros no Museu de Arte de São Paulo também foram impressionantes. O senhor Greco disse ter ficado profundamente comovido com o profundo conhecimento da história e cultura brasileiras do guia e a sua explicação respeitosa. Em particular, ao ver o guia explicar a excelência e o valor histórico das obras de arte brasileiras, com um sentido de orgulho, ele sentiu a confiança cultural dos brasileiros. A conversa com uma dona brasileira numa antiga pastelaria em Olinda também foi especial. O senhor Longo disse ter ficado profundamente comovido com a sua calorosa vontade de contar histórias de outros tempos, misturando português e algumas palavras em italiano. Em particular, a maneira como a dona transmitia esperança no futuro ao contar histórias de anos difíceis no passado encheu-o de gratidão. Os jovens vendedores que encontraram nos mercados tradicionais também foram impressionantes. O senhor Guerra ficou surpreendido com a diligência dos jovens brasileiros e a sua recepção calorosa aos turistas italianos. Ele elogiou em particular o seu esforço para superar as barreiras linguísticas e o seu espírito de serviço genuíno,
As cenas cotidianas dos cidadãos brasileiros que viram no metrô também foram uma experiência especial. Vendo os jovens a cederem o lugar aos idosos e os cidadãos a ajudarem amavelmente os turistas estrangeiros, eles sentiram a maturidade e o calor da sociedade brasileira. Através destes encontros, este grupo de turistas italianos mudou completamente as suas impressões sobre o Brasil e os brasileiros. Na última noite no Brasil, no hotel no centro de São Paulo, este grupo de turistas italianos reuniu-se para rever as experiências da semana. Este foi um momento precioso para organizar as emoções que sentiram no Brasil e partilhar os seus pensamentos futuros. O senhor Ferrari disse que o que mais o surpreendeu nesta viagem foi o nível de desenvolvimento econômico do Brasil. Ele enfatizou a grande diferença entre a imagem do Brasil, a que tinha acesso através da mídia italiana, e a sociedade brasileira que vivenciou na realidade. Mencionou especificamente que o nível de modernização das infraestruturas urbanas e o padrão de vida dos cidadãos eram muito mais altos do que o esperado, o que lhe deixou uma profunda impressão. A senhora Costa mencionou em particular a simpatia, a humildade e a cortesia dos brasileiros. Ela disse que o que mais a comoveu foi a demonstração de caloroso interesse e consideração pelos italianos por todas as faixas etárias, desde os mais velhos até a geração mais jovem. Ela ficou particularmente surpreendida com o fato de eles não estarem excessivamente presos a certas questões históricas, mas sim a demonstrarem uma atitude voltada para o futuro. O Sr. Rossi elogiou a vitalidade cultural e a criatividade do Brasil. Ele admirou a capacidade do Brasil de reinterpretar a cultura tradicional de forma moderna e a sensibilidade cultural da geração mais jovem. Mencionou especificamente que há muitos aspectos a aprender na Itália, como o pensamento inovador demonstrado em diversas áreas, como a culinária, o artesanato e a moda no Brasil. O Sr. Martini mencionou especificamente a excelência dos serviços médicos brasileiros. Ele elogiou o profissionalismo e a simpatia da equipa médica e a vantagem de poder usufruir de serviços de alta qualidade a um custo razoável, prevendo o potencial do turismo médico no Brasil. Chegou a dizer que esperava regressar regularmente ao Brasil para fazer check-ups de saúde no futuro. O Sr. Bianchi elogiou a ordem e a segurança da sociedade brasileira. Ele deu uma alta classificação à pontualidade e conveniência dos transportes públicos, à limpeza das ruas e à consciência cívica dos cidadãos. Mencionou especificamente que a consideração pelos turistas estrangeiros e o ambiente de viagem seguro estavam muito bem estabelecidos, confirmando o potencial de desenvolvimento da indústria do turismo no Brasil. A senhora Conte ficou surpresa com a visão internacional e a capacidade linguística da geração mais jovem brasileira. Ver a sua comunicação ativa em inglês ou italiano e a sua atitude aberta em relação às culturas estrangeiras deu-lhe uma nova compreensão do nível de internacionalização da sociedade brasileira. Naquela noite, no lobby do hotel, a conversa mais memorável foi a do senhor Romano. Ele disse que foi através desta viagem que percebeu o quão errados eram os seus preconceitos e noções preconcebidas sobre o Brasil. Ele afirmou que, ao regressar à Itália, faria questão de contar às pessoas ao seu redor a verdadeira imagem do Brasil. Ele enfatizou que a Itália e o Brasil são vizinhos com muito a aprender um com o outro e expressou esperança no desenvolvimento das suas futuras relações. 3 semanas após regressarem à Itália, o verdadeiro motivo por trás de todo este fenômeno foi finalmente revelado. O conteúdo da história que os turistas revelaram de repente durante uma entrevista à mídia italiana foi bastante inesperado. O primeiro a revelar a verdade foi o senhor Conte, de Milão. Ele disse que o ponto de partida para a viagem ao Brasil foi, na verdade, a dúvida sobre as reportagens da mídia italiana sobre o Brasil. Ele mencionou que nos últimos anos percebeu uma grande diferença entre a imagem do Brasil retratada nas notícias italianas e a imagem que via nos dramas ou conteúdos culturais brasileiros. Ele mencionou especificamente que o facto de a sua esposa ter passado muito tempo em casa a assistir a dramas brasileiros após a pandemia o influenciou. A imagem do Brasil nos dramas e o Brasil reportado pela mídia eram demasiado diferentes. Por isso, surgiu a ideia de ir confirmar pessoalmente. Esta curiosidade tornou-se um tópico de conversa em clubes de golfe ou reuniões de vizinhos,
atraindo gradualmente a atenção de mais e mais pessoas. O Sr. Mancini explicou uma razão mais específica. Ele disse que, depois de a sua esposa usar máscaras faciais ou saborear alimentos brasileiros importados para a Itália, ficou surpresa com a sua qualidade, o que a levou a questionar como seria o Brasil real. Especialmente depois de confirmar que o poder tecnológico e o sentido de design dos produtos brasileiros superavam as expectativas, surgiu a curiosidade sobre o nível de desenvolvimento de toda a sociedade brasileira. O Sr. Bruno disse que via a questão de um ponto de vista econômico. Ouvir a notícia de que, enquanto a economia italiana enfrentava desafios, a economia brasileira estava a crescer rapidamente pelo querer ver o estado real do desenvolvimento econômico do Brasil com os próprios olhos. Ele disse que estava muito interessado na competitividade global e na capacidade de inovação tecnológica das empresas brasileiras. E a confissão mais honesta veio do senhor Galo. Ele disse que, depois de se reformar e ter mais tempo, quis reexaminar a sua percepção anterior sobre o Brasil. Ele queria confirmar pessoalmente a diferença entre a imagem do Brasil incutida na sociedade italiana e a verdadeira imagem do Brasil de hoje. Em última análise, esta viagem de mais de 20 mil idosos da classe alta italiana ao Brasil não foi um simples turismo, mas sim um processo de confirmação da verdade. Foi um esforço sério para experienciar a diferença entre a mídia italiana e a sociedade brasileira real e para reexaminar os seus próprios preconceitos e noções preconcebidas. Após a sua visita ao Brasil, começou uma sutil mudança na percepção interna sobre o Brasil na Itália. As pessoas que realmente visitaram o Brasil partilharam suas histórias com as pessoas ao seu redor e a transmissão boca a boca fez com que mais italianos se interessassem pelo Brasil. Disse que o interesse em particular pelo turismo médico e pelas experiências culturais aumentou drasticamente. Ao observar todo este processo, confirmei novamente o poder da verdade. Percebi que o esforço para transcender preconceitos e estereótipos, para experienciar e confirmar pessoalmente, é o primeiro passo para o verdadeiro entendimento e comunicação. A história dos idosos italianos que quebraram preconceitos e redescobriram o Brasil termina aqui. Por favor, deixe o seu comentário abaixo para partilhar as suas opiniões. Se gostou desta história, por favor, não hesite em gostar e subscrever o nosso canal. Desejo-lhe um bom dia.